Deus, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lembra daquele pai que estava incrédulo acerca do seu filho? Ele próprio disse assim para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu não sei quais os momentos que você tem passado na tua vida de dificuldade, mas não fique constrangido a partir do momento quando você está ouvindo a palavra de Deus. Somente crê e vai pedindo: Espírito Santo, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me, Espírito Santo, a vencer em nome do Senhor Jesus. Ajuda, faça como Davi, vá para a batalha no nome do Senhor dos Exércitos, porque o próprio Davi não se intimidou com o tamanho do gigante Golias. Então não se intimide no nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está sendo ministrado aqui nesta manhã para te ajudar, para que você possa conhecê-lo, para que você possa, em nome de Jesus, ter uma vida no Espírito, como Gálatas nos diz: ora, porém, se andais no Espírito, vivei também no Espírito. Você vai vencer, porque o Espírito de Deus faz as coisas acontecer. E vou frisar o que Moisés disse: Senhor, não me faça saíres daqui se a tua presença não for conosco. Oh, glórias a Deus! Aí então Deus fez o que? Deus foi com Moisés. Deus então se movimentou com Moisés, porque Moisés, ele sabia do valor da presença do Espírito Santo de Deus. Que nesta manhã, Deus abençoe minha irmã Elcia, glória a Deus. Aí isso aí, gente, já está reagindo mesmo. Toma posse da palavra, em nome de Jesus. Minha irmã Abigail também Araújo, glória a Deus por isso. Deus é bom, palavra do alto, no nome do Senhor Jesus. Deus, então, ele se movimenta quando nós cremos com consciência, quando nós estamos tendo ciência daquilo que nós estamos falando. Nós não estamos falando da boca para fora, mas sim segundo aquilo que está escrito. Então, aquela viúva estava numa miséria terrível, mas quando chegou o homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, houve modificações. Houve um reboliço, o azeite não faltou mais, a farinha também não acabou, porque o homem de Deus ali chegou, a presença do eterno Espírito Santo de Deus ali também chegou. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, a nossa razão vai querer bloquear a nossa fé, mas é uma luta entre a fé e a razão. Nós temos que saltar pela fé. O justo viverá pela fé. Nós não andamos pela vista, mas nós andamos por fé, no nome de Jesus. Sarepta estava numa miséria só, a casa da viúva estava numa miséria só, mas o Espírito Santo de Deus chegou e houve então um reboliço. Deus virou a situação ali para aquele exato momento. Lembra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, Pedro e João, os dois cheios do Espírito Santo de Deus, eles estavam indo para a oração. Gente, aqueles homens ali causaram reboliço, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo causa moveres abençoadores, moveres que faz com que os nossos olhos contemplem as maravilhas de Deus. É para isso que o Filho de Deus se manifestou também, para desfazer as obras de Satanás. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Então nós temos que entender que Deus deu para nós o privilégio de viver. A terra é o palco para que a glória de Deus se manifeste, para que nós possamos ver as maravilhas do Senhor, porque Deus é bom e tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é bom demais. Lembrem Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, Pedro e João estavam indo para a oração. E a Bíblia vai nos dizer que na porta do templo, eles ali, as pessoas colocavam um paralítico ali, um coxo, para que eles então pudessem ficar pedindo esmola. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era levado um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo.
o qual cada dia punha a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos entravam. E ele, vendo a Pedro, que ia então, entrando no templo, pedia esmola. Verso de número 4. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Ele então olhou atentamente para eles, esperando receber deles alguma coisa. Olha só como com o Espírito de Deus ele é poderoso na vida de quem crê. Verso de número 6. Pedro, porém, disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, logo seus pés e tornozelos se firmaram. E ele deu um salto, se pôs em pé, passou a andar. Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconhecendo como que o que ficava sentado à esmola, a porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Olha só que com o Espírito, você vê que quando que o Espírito de Deus está em atuação, está em movimentação, assim como ele fez em Atos de número 3, colocando aquele paralítico de pé, todos aqueles ali ficaram pasmos, ficaram maravilhados, porque a atuação do Espírito Santo de Deus, o Espírito, eu vou frisar mais uma vez, o Espírito Santo faz as coisas acontecer. Eu não sei se você pediu, mas pede para ele já, agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz acontecer o que eu estou precisando. Espírito Santo, faz, move, movimenta. Eu quero ver tuas maravilhas, porque é assim que Deus faz. A terra é o palco da manifestação da glória de Deus. Deus, ele quer se revelar para você ainda mais. O Espírito do Senhor Jesus Cristo, ele quer que você conheça cada vez mais a ele. Assim como o paralítico, ele ficou de pé, os seus tornozelos ficaram firmes, e ele foi saltando e pulando para dentro do templo, louvando a Deus, e todos que estavam ali ficaram pasmos, ficaram maravilhados, porque a manifestação do poder do Espírito Santo causa isso em nós. Nós ficamos maravilhados, nós ficamos cada vez mais alegres, e nós glorificamos mais a Jesus com fervor, porque ele faz, ele opera, ele age. Isaías 43, verso de número 13, ele disse assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, pois operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. Agindo a Deus, quem impedirá? Eu quero declarar nesse momento, neste exato momento, nesta manhã, o agir de Deus em teu favor, o agir de Deus na tua causa, o agir de Deus na tua necessidade, o agir de Deus na sua mente, no seu coração, repreendendo o mal, desfazendo as obras do maligno, agindo na sua área material, na sua área financeira, ou na sua área espiritual. Isaías de número 64, verso de número 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, glória, nem se ouviu, nem se percebeu com os olhos, nem se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Olha só, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Você serve um Deus que trabalha, você serve um Deus que se locomove nessa terra, você serve um Deus, aleluia, que age, que se movimenta, que abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu profetizo que vós verás a glória de Deus na sua vida, vós verás a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus na sua
sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, no seu casamento, na vida do seu marido, da sua esposa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não há enfermidade que resista à presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele é perfeito. O Espírito Santo de Deus, Ele é perfeito, e aonde que há imperfeição, tem que bater de retirada, porque o perfeito de Deus, Ele não suporta a imperfeição. Aonde a luz de Deus, a escuridão não permanece. Aonde que a presença de Deus está, principados, potestades, hostes malignas, tem que bater de retirada, porque maior é o nosso Deus. Oh glórias, aleluia, Senhor Jesus. Deus fiel na terra. O Espírito Santo de Deus, Ele é tudo, Ele é divino. Só que nós temos